Olá, meus amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Com muito prazer, eu trago hoje aqui a advogada Mônica Rosenberg. Seja bem-vinda. Eu agradeço muito, é uma honra estar aqui no Gente que Fala. A honra é minha em recebê-la, viu? Você é, além de advogada, especialista em combate à corrupção. Graças a Deus. Cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção. Comentarista política da Jovem Pan. Trabalhei lá. Secretária da Governança Institucional da OAB de São Paulo e ex-secretária executiva da Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção no Congresso Nacional. A falecida frente, que não durou muito tempo, mas foi um momento muito importante. Sim, sem dúvida nenhuma. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci e cresci em São Paulo. Que região? Nasci no Pacaembu. No Quer dizer, nasci aqui na Paulista, na Promatre, mas cresci na região do Pacaembu. E a sua infância foi lá? Minha infância foi lá, inclusive indo aos jogos, assistir os jogos do Corinthians do meu timão. É mesmo? Ah, sim. Gostava muito. Nisso aí nós somos adversários, viu? Porque eu sou palmeirense. Adversários não. Apenas não temos o mesmo gosto por futebol. Inclusive o seu time tem ganhado muito mais do que o meu, né? Por enquanto, né? Isso são fases. Pois é. São fases. Olha aqui as fotos. Eu era uma menina descabelada, bagunçada, otimista, cheia de esperança. Acho que de tudo isso hoje eu ainda tenho muita esperança, ainda sou muito otimista, né? Claro. O cabelo a gente tenta arrumar. Tá difícil a gente ter esperança aqui no Brasil, mas a gente tem. Somos teimosos, né? Mas o brasileiro tem esperança, isso é uma coisa nossa, e é uma coisa até um paralelo com o Corinthians, né? Essa esperança de que dá para melhorar, por mais que a gente esteja sem esperança na política, esteja difícil acreditar na política, essa esperança do brasileiro de dizer, se não deu certo é porque ainda não acabou, alguma coisa vai acontecer, e é importante isso, é manter a esperança, manter a luta, manter a disposição de mudar, né? É bom avisar o espectador que a nossa convidada é pré-candidata a deputada estadual, né? Pré-candidata a deputada. O seu pai, Luiz Paulo Rosenberg, ele foi diretor de marketing e vice-presidente do Corinthians. Só podia ser, né? É Corinthians de carteirinha você? Corintiano de carteirinha, muito. Ele é essa pessoa que acredita que mesmo perdendo a gente continua amando o time, continua torcendo, continua comparecendo. Ele trabalhou no governo Sarney, ele trabalhou com Delfim Neto, então ele esteve no governo do Brasil, ele viu muita coisa errada e ele me dizia, filha, é importante ter gente que entende ali dentro, porque como muita gente não sabe o que está acontecendo, uma pessoa que saiba e que tenha ética e tenha princípios já consegue direcionar para que a bagunça não seja tanta. Então ele foi um grande exemplo para mim, de compromisso com a ética, de ser honesto. E aí, quando ele entrou no Corinthians, ele profissionalizou o clube. Olha que difícil, né? A gente está falando de política e de futebol no Brasil, que são duas áreas dominadas pelo errado, pela fazer o que não é muito certo, dar um jeitinho, cada um querendo morder. E ele no Corinthians, assim, arrumou a casa, comprou várias brigas, pegou o Corinthians na segunda divisão e foi até o Japão. Estava lá no Campeonato Mundial e voltou do Japão no avião, pediu demissão e falou, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora vocês toquem. Ele era muito conhecido. Ele era porque ele trouxe esse profissionalismo, essa honestidade. Ele conseguiu que houvesse a construção da Arena Corinthians, com um contrato onde no começo eram valores exorbitantes, ele acabou negociando com o Odebrecht, fazendo seriamente, trouxe fornecedores que eram honestos, e aí ele fez um estádio possível, ele trouxe o Ronaldo no começo da negociação pedia um valor, assim, os podcasts do meu pai são muito divertidos, porque o Ronaldo chegou com um valor de salário, ele queria 2,5 milhões, e meu pai disse para ele, se algum clube te oferecer 2,5 milhões, recuse, porque o clube vai quebrar, não dá para te pagar, e aí ele foi achar um modelo econômico para que o patrocinador pagasse diretamente, aí ele que criou aquela propaganda na manga, na barra da camiseta, para poder financiar e viabilizar isso. Por quê? Porque ele já tinha entendido lá atrás que não adianta prometer dinheiro e não tem de onde tirar. Se você oferece uma solução para alguém e você não tem de onde tirar esse dinheiro,
vai dar errado em algum momento dessa negociação. Então, isso ele já aplicava no futebol, aplicava quando estava no governo e me ensinou que para você fazer política pública, para você fazer um contrato, para você fazer um patrocínio, você tem que entender de onde esse dinheiro vai sair e como que você garante que ele chega onde ele tem que chegar. Não pode deixar solto. Não pode dar o passo maior que a perna, né? Exatamente, assumir um compromisso que você não tem como cumprir e achar que depois você vai fazer o quê? Vai imprimir dinheiro? O seu pai a gente já falou, e a sua mãe? A minha mãe ela se formou em economia junto com meu pai, fez PhD. Na época ela era uma das únicas mulheres na turma, né? Não tinha mulheres na universidade. E aí ela foi para os Estados Unidos com ele, fez a pós-graduação dele. E ela, um grande exemplo de pessoa, aos 70 anos se tornou rabina. Ela foi uma pessoa que gosta muito de estudar, minha mãe é uma cabeça, uma potência, e ela queria estudar, começou a estudar a Torá, chegou um momento, disseram para ela, olha, ou você acaba o seu estudo ou você tem que entrar no curso de rabinato para continuar estudando. E ela foi e se formou, ela não exerce, né, ela não tem uma congregação, mas ela estuda muito profundamente a Torá, os valores, os princípios éticos judaicos. Então, são dois exemplos muito, muito importantes para mim. Ele, com essa parte da negociação, do mercado, do financeiro, e a minha mãe com esse lado do estudo e de ajudar as pessoas e do cuidar com as pessoas. Como é bom ter uma família assim, né? É um privilégio, realmente é um privilégio. Família é tudo, né? Família é tudo. Você é casada? Eu sou casada. Tem filhos? Tenho um menino de 26 anos, que é um arquiteto formado, e uma menina de 24, que se formou em moda. A sua vida acadêmica, como foi? Eu estudei em escolas particulares, tive uma vida de privilégio. Sim. E entrei na USP, na mesma turma que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli foram meus colegas de faculdade. Sim. E que o Roberto Liviano, pessoas muito que fazem mudança, né? Me formei em 1990. Aí a sua formatura. Esse pessoal bacana. É uma turma, como nós estávamos dentro das arcadas entre 86 e 90, a Constituição foi promulgada em 88. Então, nós acompanhamos o nascimento, a discussão e a promulgação da Constituição Federal e saiu muita gente boa dessa turma. Depois disso, eu fui para a França, fiz meu mestrado lá. Fiz um mestrado em propaganda e marketing, porque eu tinha feito uma campanha já eleitoral, olha isso, em 1994, eu participei como apoiadora de uma campanha, eu não era candidata, mas eu já acreditava que a política era uma forma de fazer mudança, e tinha gostado muito da parte de propaganda e de comunicação da campanha, então eu estava já me direcionando, eu tinha entrado numa faculdade de propaganda, eu fiz 3 anos na ESPM, e aí já fui somando, né, política, marketing, direito, tudo isso é mudar o mundo. E aí eu fui para a França, fiz o meu mestrado lá, em gestão de marketing, e lá eu fui fazer uma especialização em combate à corrupção. Fiz uma na Áustria, no instituto, na International Anti-Corruption Academy, que é um instituto de pensar o combate à corrupção. E aí, quando o meu marido ficou doente, a gente voltou para o Brasil. Eu parei de trabalhar, fiquei cuidando dele, né, dedicação total, a situação dele era bem complicada, era um tumor no cérebro. Mas quando ele me foi melhorando, eu voltei a advogar, e aí eu juntei tudo isso com clientes internacionais que queriam investir no Brasil, e aí eu trouxe o meu conhecimento de negócios internacionais, de marketing, de direito, para ajudar essas empresas estrangeiras que queriam investir aqui. E aí o que a gente via? O sistema jurídico, trabalhista, fiscal, todo o custo do Brasil realmente é um problema muito sério. A empresa estrangeira, no começo eles achavam que eu estava mentindo. Achavam, não, você está inventando história, você está vendendo, criando dificuldade para vender facilidade. Isso não é possível que a gente tenha que ter essa quantidade de regra trabalhista, que a gente tenha essa complicação fiscal, esse monte de impostos diferentes. E aí eu comecei a falar, realmente o Brasil não é para amadores e o Brasil não ajuda o empresário, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro, que quer investir, a pessoa quer abrir uma empresa, quer criar emprego, mas não consegue, porque as barreiras burocráticas são enormes. São gigantes, gigantes. São enormes. Você está afiliada no PSD, então? Eu hoje estou no PSD, eu fui do Novo na sua fundação, acreditei numa proposta de mudança, de realmente sair daquele sistema político que existia no Brasil. Fui candidata 2 vezes pelo Novo,
com uma proposta de despersonalizar a política, de que não tem salvador da pátria, de que a gente precisava de um Estado enxuto, um Estado focado, que não significa um Estado mínimo. Tem gente que acha que, não, quer dizer que então o Estado não faz nada. Não, o Estado tem que dar saúde, segurança, educação. Era uma proposta muito clara do que tinha que ser o Estado e que era o papel dos candidatos e dos políticos eleitos. Mas com o tempo essa proposta acabou se tornando uma proposta de um lado só. Acabou indo por um caminho muito ligado à direita, muito ligado ao bolsonarismo. Basta ver toda a crise que o Novo está vivendo hoje, de querer estar próximo do eleitor bolsonarista, mas de não poder estar completamente comprometido com os candidatos do bolsonarismo, porque o Novo tem seus próprios candidatos. Então, essa confusão que acabou ficando dentro do Novo não era o meu caminho. O meu caminho é um caminho do centro, de conversa, de diálogo. Nem direita, nem esquerda. Nem esquerda, nem direita, porque os extremos não vão resolver. O Brasil está extremamente polarizado e tem gente que ainda sabe e que acredita no centro. Extremismo não serve para nada. Serve para os extremos, né? Nenhum. O extremismo serve para ajudar os extremos. Mas quem fica apontando o dedo, gritando e procurando culpado e dizendo, a culpa é daquele, a culpa é daquele presidente, a culpa é daquela gestão, não vai achar soluções. Você vai achar culpado, mas não vai achar solução. E o Brasil precisa de solução urgente. Você é a primeira mulher a chefiar a Secretaria de Governança da OAB. Na verdade, eu sou a primeira pessoa a chefiar a Secretaria de Governança da OAB, porque essa secretaria foi criada agora, em 2023, pela gestão Patrícia Vanzolini, que ela entendeu que precisa de governança. É uma pauta hoje transversal para tudo. Nós precisamos ter governança em todas as coisas que estamos fazendo. E está faltando governança em muita coisa no Brasil. Então a Patrícia falou, vamos montar uma Secretaria de Governança. Ela sabia que eu tenho esse olhar do compliance, de fazer o certo, da ética. Então ela me convidou para fazer assim, a implementação de um programa de compliance, um programa de governança, criar regras internas, que não é a governança para os advogados, é realmente da entidade. E a gente fez um trabalho, assim, ela deu carta branca, eles têm muita coragem, é a única OAB do Brasil que tem uma governança interna, uma governança institucional. E o trabalho está sendo feito de organização, porque o dinheiro da OAB é da advocacia paulista, Sim, né? Eles têm isso muito claro. A OAB não é para servir aos gestores que estão lá, e sim para fortalecer a advocacia como ferramenta de fortalecimento da cidadania. Um país que tem uma advocacia bem formada, bem instrumentalizada, vai ter uma população mais bem atendida nas suas demandas de justiça. Sim. Você é uma das fundadoras do Instituto Não Aceito Corrupção. Foi um momento maravilhoso. Eu me dou muito bem com o Roberto Liviano, né? E esse instituto é muito importante para a vida política, não é? Aqui do nosso país. Ele foi uma quebra de paradigma, esse instituto, porque as conversas com o Liviano, que é meu colega de faculdade, começaram em 2014, quando estava tendo aquele momento das grandes manifestações, 2013, o povo na rua, dizendo chega, não queremos mais saber de corrupção. E o que nós percebemos? Que o Brasil estava tentando tratar uma doença muito grave, a corrupção é um câncer do país, sem o diagnóstico devido. Não foram feitas pesquisas, não foi feito estudo, estava faltando inteligência no combate à corrupção. Tinha muito barulho, tinha muita indignação, mas não tinha inteligência. Então nós montamos um instituto fundado em 3 pilares. O primeiro de todos, pesquisa. O segundo, educação, conscientização, porque não é um problema que vai ser resolvido só com polícia. Claro que precisa combater a impunidade, claro que precisa ter punição, claro que os corruptos precisam responder pelo que estão fazendo, mas tem que ter um trabalho de educação, um trabalho de prevenção. E para isso a gente precisava entender onde que estão os nós e justamente ensinar para a população. Tem gente que não sabe a diferença entre uma porcentagem num contrato, uma comissão, que é algo correto, e uma propina, um suborno. Tem muito servidor público que acha que aquilo que sempre foi feito é o jeito certo de fazer. Então, tem que haver essa fase de ensinar, de formar e de treinar. Tanto que eu escrevi um livro que explica o que
nós, como cidadãos, podemos e não podemos fazer. Então, esse era o segundo eixo, a educação. E o terceiro eixo era auxílio na formação de políticas públicas. Era participar de audiências públicas, atuar junto a parlamentares para explicar, olha, esse projeto de lei aqui que você criou parece muito bom, mas tem uma oportunidade de corrupção escondida dentro dele. Os jabutis, que a gente fala que são colocados ali para roubar, às vezes foi colocado na melhor das intenções. Você monta um projeto dizendo, olha, todo mundo que vai fazer contrato com o governo deste estado tem que ter um setor de compliance. Parece muito bom, mas aí você cria no parágrafo seguinte uma comissão de 4 pessoas do governo que vão verificar se existe mesmo um programa de compliance. Pronto, está criado ali o comitê da propina. São eles que vão receber a propina, vão receber a comissãozinha errada para fazer vista grossa. Então não adianta fazer um projeto de lei onde você pensa que está tudo bem e no fundo você está criando uma nova oportunidade. E é nesse sentido que os parlamentares precisam saber o que é o fenômeno da corrupção. E aí a gente fez esse trabalho durante muito tempo. Eu fui a diretora executiva e só saí do Instituto porque eu tinha colocado no estatuto que qualquer pessoa ligado à participação político-partidária precisava estar afastado. Sim. E aí eu saí para poder ser candidata. Vai dar certo. Em 2022 você lançou o livro Somos Todos Corruptos, com uma interrogação. Pequeno manual ético chato. Isso. Tá aí, ó. Tá aí, Somos todos corruptos. Eu até trouxe um para te dar de presente, é esse aqui. Muito olha, obrigado. É um livro, é um manualzinho prático, porque livro de combate à corrupção, em geral, são um tijolão, pesado, ruim de ler. Esse é um livro que está gratuitamente na internet. Livro de bolso, né? É livro de bolso, literalmente. E a ideia é que ele seja leve e de fácil leitura para ser de fácil acesso para os jovens. Porque o que acontece? A geração dos jovens hoje, quem tem filho adolescente ou parente adolescente, sabe que se você abrir uma torneira em casa e deixar a água correndo, aparece o adolescente de qualquer lugar para falar: mãe, fecha essa torneira, o planeta, você está gastando água. Por quê? Porque eles são uma geração de ecochatos. Eles têm a consciência de que quando a gente está destruindo o planeta, nós estamos destruindo o futuro deles. E a ideia aqui desse livro, quando eu falo que a gente tem que formar uma geração de éticos chatos, é que os jovens entendam que quando você está roubando, quando você está usando um órgão público como cabide de emprego, e em vez de colocar ali as melhores cabeças, você está colocando os capangas que vão roubar para você está roubando o futuro deles. As políticas públicas não estão sendo feitas do jeito que tinham que ser feitas, o dinheiro público não está chegando onde ele tinha que chegar. E, no fundo, o que está sendo roubado é o estudo, é o emprego, é a saúde dessa geração que está chegando. Porque para nós ainda teve. Eu tenho 57 anos e não estou assim, desanimada, não estou deixando a idade ser um problema. Estou lutando por essa geração, para que, para eles, a política funcione do jeito que ela tem que funcionar, que é o dinheiro que é arrecadado do trabalho do empresário, do trabalho do trabalhador, que paga um imposto altíssimo, que esse dinheiro seja usado para reverter para eles em forma de oportunidades, em forma de saúde, de uma educação que dê futuro e não de uma educação que está lá para cumprir etapas e que eles saem do ensino médio incapazes de fazer conta. Não porque não quiseram aprender, mas porque o professor também não está com o ferramental necessário, não está sendo valorizado, o policial não está sendo valorizado. Não é que falta dinheiro no Brasil, falta vontade política para fazer. Então, se nós tivermos jovens que entendem o malefício da corrupção, como ela chega em vários níveis, não é só que o dinheiro está saindo da onde deveria para o bolso do corrupto. É que quando o corrupto tira esse dinheiro, ele está também tirando o futuro. Ele está roubando as boas decisões que deveriam estar sendo tomadas e não estão. Essa eleição de outubro, agora, muitos dizem que vai ser a eleição dos escândalos, né? Eles estão esquecendo os escândalos que já aconteceram. E aí, olha, a minha história pessoal é um exemplo muito claro disso. Em 2018, a minha pauta era o combate à corrupção. Sempre foi, eu sou formada nisso, eu trabalho nisso, eu sei o que tem que ser feito. Então, não adianta eu dizer, vamos criar 3 pautas da sua cabeça. Não, minha pauta é reduzir a corrupção. E aí, em 2018, eu fiz campanha falando disso, com essa pauta, e muita gente dizia, puxa, que importante, né? 2018 foi a eleição Jair Bolsonaro, que tinha essa pauta também. Então, eu fiz 35 mil votos, com pouco dinheiro, com poucos seguidores, porque era a grande pauta. E aí eu continuei trabalhando
nesse sentido, eu fiquei de primeira suplente do Novo, e eu dizia, eu vou novamente ser candidata, porque eu vou ser eleita, eu vou para Brasília para falar deste assunto. Então, em 2022, novamente eu era candidata. E aí eu continuei falando para as pessoas, minha pauta é o combate à corrupção. Fausto, a reação das pessoas era quase rir na minha cara. Era, corrupção não é mais pauta. Não, você tem que achar outra pauta, como se pauta fosse algo que você tira do bolso do colete. Então deixa eu ver, minha pauta agora vai ser mulheres de 50 anos. Não, a pauta é a sua pauta. E para as pessoas não era mais uma pauta importante. O eleitor entendia que corrupção não era importante. E aí o que acontece 4 anos depois daquela eleição? Escândalo do INSS, que se você for pensar bem, um país que rouba os seus aposentados, é a barbárie, é um horror. Foi um escândalo com... Foi uma vergonha. Letra maiúscula. O crime organizado infiltrado em todos os níveis de poder, em todas as esferas, legislativo, executivo, judiciário, municipal, estadual e federal. E o escândalo do Banco Master, que é 10 vezes o que foi a Lava Jato, e que não começou hoje, assim, a gente tem visto semana a semana, cada semana aparece um nome do ungido daquela semana, com operações policiais, e isso não vai parar até a eleição. E está todo mundo perdendo o sono em Brasília. Porque justamente é um escândalo que não tem lado. Tem gente da esquerda, tem gente da direita, tem gente do centrão fisiológico, que, atenção, é muito diferente. Tem gente presa. Tem gente presa, vai ter mais gente presa. O Supremo Tribunal aí brigando entre si, porque... Por sorte, né, André Mendonça tem tido uma firmeza muito louvável, admirável, de dizer nós vamos até o fim, a coragem dele vai fazer muita diferença. Então, é o que acontece num país que há 4 anos atrás dizia a corrupção não é uma pauta importante. Ela desta vez ela volta a ser uma pauta importantíssima. As pessoas perceberam que a corrupção você tem que estar sempre combatendo. Se a gente enfraquece um pouquinho, ela vem com tudo, porque o sistema está corrompido no Brasil. Então, tem que ser uma luta de longo prazo, tem que alinhar a expectativa do eleitor, porque não é numa virada de chave político que chega dizendo eu vou resolver o problema, não vai. Mas nós, como eleitores, temos que começar a dizer isto aqui para nós importa. E colocar políticos que falem desta pauta, candidatos que não tenham rabo preso, que tenham uma história de combate, que é assim que vai mudar, é aos poucos, educando o eleitor para que o eleitor esteja junto e explicando para os políticos, olha, se você for pego num ato de corrupção, isso é inadmissível para o eleitor brasileiro. Ele não vai passar pano, ele não vai dizer, não, mas tudo bem, veja bem, mais importante é combater o outro lado. Essa é uma mensagem muito clara que tem que ser passada, de que a gente quer diálogo, a gente quer escuta, mas que a gente não quer nenhum corrupto. Eu tive no Executivo 2 vezes, então eu entendo muito bem o que você está falando. E é exatamente isso que você está falando, infelizmente. E enquanto sociedade, nós temos que dar o exemplo. A mudança não vai acontecer de cima para baixo. Os políticos não vão mudar um sistema que está permitindo a eles se manter no poder. Quem vai mudar isso é o eleitor. E é importante que as pessoas entendam que quando eles entram para votar, no dia 4 de outubro, às 7 horas da manhã, todos os políticos que estão lá hoje não têm mais mandato. O mandato de todo mundo acaba no dia 31 de dezembro. Então, cabe a cada um de nós escolher quem a gente quer. Começa do 0. Todo mundo começa com 0 votos na eleição. Mas aí a gente fica naquela, não, eu vou votar em quem tem mais chance, eu vou votar em quem vai ganhar. Aquela ideia que a gente tem no Brasil de que se você votou numa pessoa que não foi eleita, você jogou seu voto fora. E isso não é verdade. Porque mesmo eu, por exemplo, que tive 35 mil votos e não fui eleita, eu saí muito grande, eu saí gigante da eleição. A política é uma jornada. Então, você não ser eleito na primeira eleição torna você um mandatário, talvez, melhor naquela em que você é eleito, porque você já teve uma experiência de não ter sido eleito. Você aprendeu a dialogar melhor com o seu eleitor, a escutar melhor. Mas achar que você precisa votar em quem se elege acaba enfraquecendo aqueles que talvez venham com ideias novas e que poderiam fazer a diferença. Então, a gente fica nesse ciclo de dizer, não, eu vou votar no que tem mais chance. E eu esqueço que quem cria essa chance sou eu. Na hora que a gente vai votar, se todo mundo votar numa pessoa totalmente desconhecida, essa é a pessoa que vai ser eleita. Não soma pontos com o que já teve antes. Isso tudo que você falou desemboca também nas pesquisas, né? Tem muito instituto aí fazendo pesquisa. Dá para acreditar em todos? Eu não acredito em nenhuma, na verdade. O que eu olho nas pesquisas? Eu não olho quem está em primeiro e quem está em segundo lugar. Eu olho
quantas pessoas que estavam com o voto decidido e que voltaram para o lugar dos indecisos? Quantos dos indecisos ainda estão lá decidindo? Porque o que acontece? Realmente o indeciso, hoje ele está indeciso. Mas não é que ele não tem ideia em que ele vai votar. Ele já está olhando um ou dois candidatos. Ele está indeciso entre um ou dois. Que talvez seja o terceiro e o quarto colocado. Se a gente somasse todos esses indecisos no terceiro e no quarto, certamente eles passariam do segundo e talvez até do primeiro. Porque quando a gente olha o número de indecisos e nulos e brancos no Brasil, ainda é um número muito grande. E aí a gente precisa sempre lembrar, eles estão indecisos, mas eles já estão formando opinião. Eles já estão olhando o que está acontecendo. Então essa ideia de que não, o cara, tal candidato é o único que tem chance de ganhar do primeiro colocado, a gente acaba fortalecendo uma ideia de que quem está em terceiro e que pode estar muito próximo de virar todos os indecisos, é uma terceira via importante. É bom prestar atenção também na rejeição, né? Sim, isso também é outro problema, né? Eu não gosto da pessoa em quem eu vou votar, mas eu gosto menos do outro, então voto. E aí alguém que tem uma rejeição enorme, mas está em segundo lugar, é um candidato menos interessante do que um cara que esteja em quarto e que tem menos rejeição. E assim, falo até, inclusive os nomes, o Flávio Bolsonaro, que é quem hoje muita gente acha que é o único que tem chance de vencer o Lula. Quando você vai olhar na hora de um segundo turno, o Flávio tem muita rejeição. Então pode ter muita gente que fala, se é o Flávio no segundo turno, eu vou para a praia, eu não quero votar nele. Nós sabemos que Flávio, assim como Lula, tem muita rejeição. E talvez se chegar no segundo turno um Ronaldo Caiado que tem menos rejeição, vai ter mais gente dizendo, eu não quero o Lula, então eu voto no Caiado. Não votaria no Flávio, mas eu voto no Caiado contra o Lula. E é um cálculo que é complicado de ser feito, de dizer, olha, gente, apesar de o Flávio ter mais votos, talvez o Caiado tenha mais chances porque tem uma rejeição menor. E isso a gente precisa lembrar sempre para o brasileiro. A eleição é em 2 turnos, não para a gente tentar acelerar e resolver logo no primeiro. Existe um motivo para ela ser em 2 turnos, que é justamente para que no primeiro turno nós possamos dizer ao mundo político, olha, eu como eleitor brasileiro gosto destas ideias aqui. Deixa para resolver a polarização no segundo. Vamos colocar hoje, no primeiro turno, voto em quem representa as nossas ideias. Porque senão, ao invés de estar fortalecendo as ideias do Brasil que nós queremos para o futuro, o que a gente está fazendo? Estou fortalecendo os polos. Eu já estou, não, vamos logo, quero ganhar logo, eu quero eliminar a chance do meu adversário estar no segundo turno. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou matando a chance de eu ter um Brasil melhor daqui a 20 anos. Sim. Porque as ideias que podem fazer diferença não estão recebendo voto e apoio. Mônica, a gente tem no nosso grupo um portal chamado Orbis News, de artigos só de personalidades. Muito bom. E eu ficaria muito feliz em receber artigos seus. Aproveito agora esse período para escrever. Eu publico com muito prazer, tá bom? Colocarei, será uma honra. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Quais são as suas propostas políticas nessa nova candidatura? Então, tem alguma coisa de novo a respeito de corrupção? O engraçado é isso, né? Muitas das propostas que em 2018 eram importantes continuam valendo e sendo importantes e necessárias hoje, porque muito pouca coisa isso mudou. Vem lá de trás, né? Vem da coroa portuguesa quando chegou no Brasil. Mas tem algumas coisas muito práticas e muito objetivas. Por exemplo, eu considero as emendas parlamentares um problema muito sério. Por quê? Primeiro porque elas são foco de muito roubo e muito desvio. Mas mesmo quando elas funcionam dentro da regra, ou seja, o parlamentar recebeu o dinheiro que era para ele e passou para alguma ONG, elas são uma forma de corromper
corromper o sistema político. Porque eu fiz duas campanhas de deputada, rodei o estado e muita gente dizia, gostei muito das suas ideias, mas eu não vou votar em você porque eu vou votar no Zé da Esquina que traz emenda para a nossa cidade. Então, em vez dele votar em quem representa as ideias dele, em quem vai desenvolver o que é certo para o estado inteiro, ele transforma o parlamentar num despachante que está no Congresso buscando emenda para a cidade. E aí que os desonestos ganham dinheiro, né? Os desonestos ganham dinheiro, o desonesto se reelege e na hora de votar, lá em Brasília, ele não vota com a própria consciência, ele vota com o que o governo está pedindo, porque o governo, em troca do voto dele, dá emendas. Então, o parlamentar está, entre aspas, se vendendo em troca de emenda, porque ele precisa daquela emenda para conseguir voto para se manter ali. Porque a relação com o eleitor não é uma relação de ideias, de representatividade, de propostas, é uma relação baseada no dinheiro. E aí, quando nós temos uma relação política que é baseada no dinheiro, o sistema todo está corrompido. Aí fica muito difícil combater a corrupção quando o cara se elegeu por dinheiro. E a pessoa que votou, votou por dinheiro. E você percebe que não é compra de voto. É diferente do sistema de compra de voto que a gente conhecia, onde eu te dou uma cesta básica, você vota em mim. É muito pior, porque é a noção de eu estou votando num cara que trouxe dinheiro para minha cidade. E se fosse assim, cada cidade ia precisar ter o seu despachante. E, na verdade, esse dinheiro todo, e é uma fortuna, Claro. São bilhões de reais. Sim. Esse dinheiro deveria estar na LOA. Ele tem que ser votado dentro da lei orçamentária, distribuído para essas mesmas ONGs. Não é que o dinheiro não tem que chegar na ponta. O que ele não tem que chegar é como um envelope com o nome do deputado. Não é o deputado que está dando aquele dinheiro. Ele tem que entrar, esse recurso tem que entrar no orçamento, ser votado junto com tudo. Por que antigamente existia? Né? Com transparência. As emendas foram criadas porque no mundo pré-internet, a gente entendia que o deputado que chegava sabia, melhor do que ninguém, quais eram as necessidades da região dele. Então, ele podia direcionar, porque ele seria a melhor pessoa para saber onde precisava ir esse dinheiro. Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem Big Data, a gente tem pesquisa, a inteligência artificial sabe onde estão os buracos. Então, seria muito mais inteligente. Traz para dentro do orçamento, com transparência. Esse dinheiro não é mais trazido pelo deputado X ou Y, ele está no orçamento, votado e aprovado por todo mundo. E aí esses deputados iam ter que estar lá discutindo ideias, discutindo propostas e mostrando para o eleitor o que eles realmente fizeram. E aí a gente teria um sistema político muito mais saudável, o preço das campanhas cairia, porque eles não iam ter milhões e milhões que eles separaram de caixa 2 para fazer campanha. Não tem por que custar o que custa hoje no Brasil. E aí a emenda, voltando para trás, por que eu falo da emenda? Porque uma das minhas propostas, claro que eu adoraria acabar com as emendas, botar tudo no orçamento, mas se a gente usasse a blockchain, que é aquela plataforma na qual existem os bitcoins e o dinheiro, a moeda cripto, se a gente pusesse as emendas pela blockchain e a emenda entra e flui e sai, tudo isso controlado por um sistema que é inviolável e absolutamente transparente, a gente já reduziria os desvios, o uso errado. Então, são propostas muito práticas de transparência, de tecnologia e que vão efetivamente reduzir corrupção. Muita gente vai ser contra, né? Claro que muita gente vai ser contra. Quem está roubando e quem está mordendo não vai querer. Infelizmente é isso mesmo. Nas eleições de 2026, o feriado judaico de Simchat Torah vai cair no mesmo dia do primeiro turno das eleições. Você criou um abaixo-assinado pedindo que o horário seja estendido até 20 horas no dia da eleição, em alguns lugares, né? Esse feriado, para quem acompanhou o 7 de outubro de 2023, o ataque do Hamas lá em Israel, vai lembrar que a resposta do exército israelense não foi como se esperava, porque justamente era esse dia, era essa festa, uma festa de celebração da Torá. E é uma festa em que os judeus mais observantes não podem andar de carro, não podem apertar um botão, não podem escrever. É a mesma coisa que no Shabat. Quem vive perto nos bairros judaicos sabem que os judeus andam a pé. Então, tem algumas regras, e são regras de conduta. Não é porque eles precisam estar rezando, são regras de conduta. Sim. E aí, esse grupo de pessoas que são, antes de mais nada, brasileiros, cidadãos, eleitores, ia ter o seu direito de voto impedido. Eles não iam conseguir exercer o seu direito de voto. E o artigo 5º da Constituição diz: ninguém será privado de direitos por motivo religioso. Então, com base nisso, em
entendendo que é uma questão de democracia. Não é um privilégio, não é uma disputa religiosa, é democracia. São eleitores que estarão privados. E aí, teve gente dizendo, vamos mudar a data da eleição. Não, se estender um pouquinho, porque as festas judaicas começam e terminam no pôr do sol. Se estendesse a votação para depois do pôr do sol, nos lugares onde tem uma concentração maior de judeus, ou nas cidades onde há segundo turno, aí é uma questão que o tribunal vai decidir. E como é que está caminhando isso? Eu entrei com esse pedido no dia 1º de maio, é um pedido de medidas adaptativas razoáveis, não é briga, não é um processo, é uma conversa com o tribunal para dizer, olha, tem um grupo de brasileiros eleitores que vai ser privados de direitos. É possível fazer uma adaptação para incluí-los? Como foi feito, por exemplo, com o Enem, onde havia grupos que não podiam fazer no sábado e o Enem foi então mudado para ser só aos domingos. A mesma coisa eu estou pedindo ao TSE. Façam um olhar para este grupo de brasileiros para que eles possam ser incluídos. Já houve um primeiro despacho inicial, houve algumas declarações de apoio e houve um despacho inicial da presidência acatando o pedido e enviando para a área técnica, para saber se tecnologicamente é viável. Então, é um passo muito importante, porque já mostra uma disposição do tribunal de entender qual é realmente o problema e se tem uma solução para ser apresentada. Porque se tiver uma solução que inclua esses eleitores, a gente sabe que a democracia é tão mais forte quanto mais pessoas participarem dela. E nesse momento de antissemitismo explodindo, de uma violência contra os judeus muito aberta, muito explícita, seria importante que esse grupo pudesse exercer a sua cidadania como brasileiros. Mônica, você se considera radicalmente de centro, né? Exatamente, radical de centro. Porque para quebrar aquela ideia de que o centro é o isentão, o centro é em cima do muro, e não. O centro, hoje, para se declarar de centro, você tem que ter uma firmeza e uma convicção que poucos lados do espectro ideológico têm, porque as pessoas querem acreditar que o centro morreu. Muita gente me fala, não tem mais centro, e se não houver centro, não tem diálogo, e sem diálogo não tem política. A política precisa da troca. Quando você tem uma política que é só polarizada, e lembrando, a despolarização, quando a gente fala, não quero que seja polarizado, não é que todo mundo tem que pensar igual. A divergência é saudável. Mas com a polarização do jeito que está, virou uma disputa de raiva e de ódio, onde um lado está acusando o outro lado de ser o inimigo, de querer destruir o Brasil. E aí a política precisa da conversa sobre quais são as nossas divergências e diferenças. Como é que, para resolver este problema aqui, você pensa de um jeito, eu penso de outro, aquele outro pensa de outro, o que a gente pega de cada uma dessas soluções para fazer algo que funcione para o Brasil? E não dizer, a minha solução tem que ser inteira. A gente viu o debate da segurança, do combate ao crime organizado. Vieram 2 projetos, cada um deles tinha coisas boas, cada um deles tinha coisas muito ruins. E em vez de buscar um projeto de unificação, que, olha, vamos então trazer o que é bom de cada um desses projetos e vamos tentar resolver efetivamente o problema do crime organizado no Brasil, vamos olhar para a prevenção, vamos olhar para a inteligência. Não, ficava cada um querendo que fosse o seu projeto na íntegra, tudo que era do projeto do outro era ruim. E no fim o que acontece? Não temos até agora mecanismos eficientes de combate ao crime organizado. O que você acha desse taxamento que se faz hoje do problema do terrorismo? Pois é. É um exemplo excelente de uma situação que virou politizada, então tinha um lado achando que chamar de terrorista era a solução, e o outro lado dizendo que se falar que é terrorista está invadindo a soberania nacional e não vai resolver. E faltou escutar os especialistas, faltou ter uma atitude de centro liberal, democrático e dizer, vem cá, vamos entender quais são os problemas de chamar de terrorista e quais são as vantagens de chamar de terrorista. Aquilo que nós vimos recentemente lá em Guarulhos, aquele assassinato? Aquele assassinato, aquilo é coisa de máfia. O crime organizado no Brasil é máfia, não é terrorista. Mas o que acontece? Na hora que os Estados Unidos, vamos lembrar que não é uma coisa interna brasileira, isso é os Estados Unidos, como eles vão tratar essas organizações. Na hora que eles dizem, a gente vai equiparar a terrorista e vai chamar de terrorista, é porque eles lá na lei deles têm uma forma muito mais firme para asfixiar
organizações terroristas do que eles têm para combater máfia. Porque para eles o grande problema é o terrorismo. E realmente isso cria mecanismos que ajudam a combater o crime organizado. O que a gente precisaria fazer no Brasil? Trazer esses mecanismos para uma lei de combate ao crime organizado. Trazer esses mecanismos para uma lei de combate à máfia. Porque na hora que você fala que isso é terrorismo, tem duas consequências. Primeiro é que você está tirando a força do combate ao terrorismo. E o terrorismo é outra coisa. O terrorismo é muito mais violento. O terrorismo é uma coisa sem a menor lógica. É muito mais difícil você combater uma entidade que acredita só que precisa derrubar tudo, quebrar tudo. O crime organizado, a máfia, ele quer lucro. Ele está hoje nos mercados lícitos. Eles estão no petróleo, eles estão nos combustíveis, no mercado financeiro, no azeite. Então, você precisa combater com um olhar de máfia, que é diferente de você combater uma organização como o Hamas. São abordagens diferentes. Na hora que mistura tudo, você está enfraquecendo o combate ao terrorismo e, ouvindo o que os especialistas falaram, para o Brasil especificamente, já existia uma conversa com as entidades, as autoridades internacionais de polícia, o FBI, com quem eles estavam conversando, e que agora quebra esse contato porque vai nos Estados Unidos para um outro grupo. Então, tecnicamente, não foi tão bom assim. Em termos de, para mim, que tem um olhar de compliance, isso traz um custo Brasil maior, porque acaba colocando todas as empresas brasileiras num lugar de desconfiança. Então, teve um custo para as empresas inocentes, teve um custo para quem combate efetivamente, e aí tem um lado que é positivo, porque realmente vai trazer esse fortalecimento, e deu, mais do que tudo, palanque para os dois lados dizerem que o outro lado está errado. É nesses momentos em que a gente realmente precisa do centro. A gente precisa das pessoas que querem entender de verdade qual é o problema, o que precisa para resolver esse problema. Deixa os extremos gritando. Tem muita gente que pensa como eu, tem muita gente que entende que sem esse centro a gente não vai resolver os problemas, e essas pessoas hoje estão órfãs, porque ficou feio, ou é feio falar que você é de centro. As pessoas confundem o centro com o centrão fisiológico. Em cima do muro, né? E acham que é o centrão fisiológico. Exatamente. Você é líder do Lola, Aliança das Damas da Liberdade em português. O Lola é um movimento muito especial, porque quando você olha o movimento liberal no Brasil e no mundo, ele é majoritariamente masculino. São muitos homens, muitos rapazes, e especialmente quem está protagonista nesses movimentos são homens. Todos os grandes liberais que aparecem eram homens. E o que o Lola faz? O Lola enxerga que as mulheres são excelentes embaixadoras da liberdade. As mulheres falam muito bem de liberdade, mas elas não assumem esse protagonismo no movimento liberal. E o que a gente está fazendo é criando uma rede de mulheres capacitadas, potentes, fortes, que podem assumir essas falas e defender a liberdade num lugar onde hoje elas não estão. E as mulheres são hoje um grande motor de transformação, mas entre os liberais, elas estão trabalhando, elas estão nas ONGs, elas estão fazendo mudança e não estão protagonistas nos movimentos. E a ideia do Lola é esse. As mulheres podem e devem falar de liberdade. As mulheres liberais são enormes. A Mary Wollstonecraft é uma que eu admiro muito, mas tem Hannah Arendt, tem mulheres sensacionais. E aí todo mundo fala da Margaret Thatcher, mas tem outras, tem mulheres no Brasil, liberais, fortes, inteligentes, capazes. E o que o Lola faz é unir essas mulheres para que elas tenham voz. Você acha que as mulheres são mais honestas que os homens? Eu vou até sair do achismo, porque não é que eu acho. Existem estudos internacionais que mostram que a presença de mulheres na política reduz o nível de corrupção naquele país. E aí não é colocar uma mulher na presidência e achar que resolveu, tá? Nós aqui até tivemos um exemplo de uma mulher que não resolveu. Não deu certo, muito pelo contrário. Não deu certo. Mas quando tem mulheres nas esferas de decisão, no legislativo, no executivo, isso reduz a corrupção. Porque as mulheres são mais honestas, não só, mas porque a presença de mulheres constrange os homens. Então, os homens roubam menos quando tem mulheres envolvidas nas conversas. E essa é uma das razões pela qual, em Brasília, as conversas das negociatas, dos grandes esquemas, não acontecem dentro do plenário do Congresso. Elas acontecem em lugares à noite onde as mulheres não entram. Elas acontecem nas casas de mulheres, nas casas de meretrício, para usar a palavra. Você vê um escândalo com mulher, né? De vez em quando aparece um outro, mas é muito raro isso. Tem.
Existem, né? Eu não vou fingir aqui que as mulheres são sempre honestas. Mas aí quando você vai ver, o que acontece? Essa mulher entrou na política porque ela era filha, esposa, irmã de um político de uma das grandes dinastias brasileiras. E essa mulher não está ali porque ela acreditava em alguma pauta e estava lutando por alguma pauta. A mulher foi colocada ali quase como uma laranja de uma família homens onde precisava colocar a mulher porque ela ia conseguir se eleger. A gente viu lá no Rio de Janeiro, a esposa do garotinho. Entra a esposa, entra a filha, entra a irmã, e o esquema de roubo continua, ela não tem a força para quebrá-lo. Aí, nesse sentido, não resolve. Mas quando você tem uma política onde 50% das deputadas são mulheres, os estudos mostram que realmente os níveis de corrupção caem. Você é feminista, Mônica? Eu sou uma feminista liberal. Que é outra coisa, assim, algumas pautas que foram sequestradas, né? As pessoas acham que quando você fala que você é feminista, isso significa que você é de esquerda. Quando você fala que você defende o meio ambiente, significa que você é de esquerda. Quando você fala que você defende o casamento homoafetivo, você é de esquerda. É sempre a mesma conversa. E todas essas são pautas liberais. O feminismo, ele é liberal, ele nasceu por autoras liberais. Ele nasceu de autores que entendem que as mulheres são indivíduos plenos e que têm direitos e deveres como qualquer outro membro da sociedade. E que as mulheres são capazes de contribuir para a sociedade. E nesse sentido, todo liberal que de verdade é feminista, porque enxerga que a mulher é um agente de transformação tanto quanto os homens e que ela tem sim que tomar as decisões e arcar com as consequências das suas decisões e que o meio ambiente tem que ser preservado e que a democracia é importante. Tudo isso são ideias do centro liberal que foram sequestradas por um lado do espectro ideológico. Qual é a sua visão sobre polarização política? Vamos detalhar um pouquinho. A polarização hoje é um grande câncer, porque ela está tirando o debate das soluções que o Brasil precisa, ela está tirando esse debate do lugar onde ele deveria estar. Então, quando você está polarizado, você fica discutindo pessoas, você fica discutindo adversários, você fica apontando o dedo e o eleitor, em vez de ser alguém que está cobrando os políticos, vamos lembrar que quem paga o salário dos políticos somos nós. Eles são nossos funcionários. E a gente trata como se fossem grandes autoridades que a gente tem que chamar de excelência. Então o eleitor sai desse lugar de ser alguém que tem que cobrar, exigir, apontar caminhos, e ele vai para um lugar da torcida. Ele vê coisa errada e ele passa pano, ele fala, não, tudo bem, eu não vou cobrar isso aqui do meu candidato ou do meu político, porque se eu faço isso eu estou fortalecendo o outro lado. Eu já escutei isso, que você não pode defender essa ideia porque, não, fazer isso você está fortalecendo o outro lado da polarização. E aí o eleitor deixa de ser alguém que contribui para a política, ele passa a ser torcida. Ele vira um torcedor. Tudo que o político do lado dele faz, ele vai bater palma, ele vai aplaudir ou ele não vai comentar. Falta aquela cobrança. E a política de torcida é uma política distorcida. Está distorcendo a política. Nós não vamos avançar, o Brasil não vai resolver os enormes desafios que o Brasil precisa resolver. Gente sem esgoto, sem saneamento básico, fora da escola, trabalho escravo, estas coisas são gravíssimas. Brasileiro com fome, comendo lixo, morrendo. Tudo isso precisa ser discutido com inteligência, com dados, com evidências, com análise de impacto. E isso não acontece, porque hoje qualquer projeto que é apresentado, se for do lado da esquerda, a direita vai bater, se for da direita, a esquerda vai bater. E a discussão que precisa acontecer, que é sobre como resolve os problemas, não acontece. Quem procura culpados não procura soluções. Se o parlamentar da esquerda entra com algum projeto que é bom para o Brasil, sei lá, isso da esquerda. A direita tem que concordar. E vice-versa. Não é o que acontece hoje. E às vezes não é nem concordar, mas olhar no projeto, vamos trocar esta palavra, vamos fazer uma emenda para tirar esta frase, que essa frase aqui pode levar esse projeto para um lugar errado. É analisar aquele projeto. É outra coisa também que o brasileiro que não conhece suficientemente de como é o processo legislativo, precisa entender que um projeto ele vem todo escrito. Nós não estamos discutindo ideias dentro do legislativo. São projetos que têm uma redação que vai levar a um resultado X.
mas às vezes, tirando um parágrafo, uma frase, uma palavra, você já leva para um resultado Y, muda o resultado daquele projeto. Então, quando o projeto vem do governo, a oposição toda diz, não, esse é o projeto do governo, nós não queremos, está perdendo a oportunidade de olhar aquele projeto e dizer, pera, o que tem nesse projeto de bom? Tem alguma coisa que presta nesse projeto? E se tiver, como é que a gente muda para tirar o que não presta? E daí sentar com o governo e dizer, nós vamos colocar isso, vamos tirar isso, aquilo, porque o objetivo é chegar num resultado que resolva os problemas do Brasil. Mas não é isso que acontece. Se o projeto vem do governo, ele vira o projeto do governo. E aí toda a oposição tem que ser contra. E vice-versa. O projeto que vem, às vezes, do legislativo, claro. Não, todo mundo que é a bancada governista vai ser contra. E nós estamos perdendo oportunidades preciosas. Tem coisa boa, tem parlamentar inteligente propondo coisas boas, tem gente inteligente no governo sugerindo coisas boas. E o que está faltando? Olhar como é que você transforma os pontos ruins dessas ideias em pontos neutros ou pontos positivos e fazer a coisa andar. Uma discussões gigantes de problemas reais que estão lá há meses, há anos. Olha, a PEC 333, que é a PEC do fim do foro privilegiado, ela está aprovada há mais de 10 anos no Senado. Foi para a Câmara, está engavetada. Parece uma bobagem, mas acabar com o foro privilegiado faria uma enorme diferença para o Brasil. Primeiro porque a política deixa de ser um manto de proteção, porque hoje no Brasil, se você comete um crime, a melhor coisa que você pode fazer é se eleger. Porque aí você está protegido, vai ser julgado no STF e você sabe que a discussão vai ser muito diferente. E além de ser um incentivo para gente ruim entrar na política, ela acaba assoberbando o STF de processos que não deveriam estar sendo julgados lá. O STF não é feito para julgar processo criminal. Não tinha que estar correndo no STF. E aí todo esse problema que está acontecendo no STF, se você acabasse com o foro privilegiado, esvaziava. E ele voltava a ter o seu papel de guardião da Constituição, de intérprete da Constituição Federal. Hoje o STF virou o grande inimigo da nação, precisa tratar esse problema, falta código de conduta, falta bom senso, falta muita coisa ali, mas ele acaba sendo o ponto de todos os processos vão para lá. E essa é uma PEC que está arquivada por questões meramente políticas, não está tendo uma discussão sobre como fazer o fim do foro privilegiado. A escala 6x1, você é a favor ou contra? O problema do Brasil não é a escala. O problema do Brasil é, de novo, a discussão que não está sendo feita é a discussão do futuro do trabalho. A inteligência artificial está chegando. Quais vão ser os empregos dos nossos jovens? E virou uma discussão política. Se você eleitoreira. Se você é a favor da escala 6x1, você é um malvadão que quer explorar o trabalhador. Se você é contra, você quer destruir o empresário. E o olhar que não está sendo feito é como é que a gente melhora a qualidade de vida do nosso trabalhador? Como é que a gente dá mais tempo de descanso para ele? Talvez melhorando produtividade para que ele possa efetivamente descansar no seu tempo livre, ou nós vamos reduzir a escala 6x1 para uma escala onde ele vai ter mais tempo para fazer bico, porque ele não consegue fechar o salário no final do mês, não alimenta a família dele. A discussão para melhorar a qualidade de vida do trabalhador tem que ser feita, é importante, mas não é discutindo se você é a favor ou contra a escala 6x1, é discutindo o futuro do trabalho no Brasil, é discutindo o futuro das empresas para ter geração de emprego, para que a gente não esteja olhando aí para um futuro de jovens que vão chegar no mercado de trabalho e não tem perspectiva de ter emprego. Fica uma discussão muito pequena porque vira bandeira eleitoreira, vira palanque e o problema, de novo, não está sendo resolvido. É um problema real que precisa ser olhado com inteligência. Falta muita inteligência, falta lucidez e falta escuta no debate político do Brasil. Qual é a sua visão hoje sobre o Supremo Tribunal Federal? Primeira coisa, eu não gosto de transformar o Supremo Tribunal no grande inimigo do Brasil, porque a hora que a gente enfraquece o STF, a gente está fortalecendo um sistema em que ou o Congresso ou o Executivo vão ter poder demais. O sistema de tripartição de poderes e de pesos e freios e contrapesos, ele é um pilar fundamental da democracia e da república. Então, essa discussão, eu já vi gente querendo fechar o STF, aí eu sempre digo a eles, se a gente fechar o STF, você entende que quem que vai mandar no Brasil? É o Executivo ou é o Legislativo? É esse Congresso que você quer que tenha poder absoluto? Mas nós temos uma questão dos ministros do Supremo. E isso é importante que o poder seja exercido
sobre eles, tem que ter um poder de controle. Quem é responsável pelo controle do STF no Brasil hoje? O Senado Federal. Então todo mundo que cobra o STF, que está reclamando do STF com razão, deveria estar cobrando o Senado. Quando o Niemeyer desenhou a Câmara e o Senado lá em Brasília, aquelas conchas é porque eles têm que escutar a população. Quem escuta o povo é o Legislativo. Quem fala por nós, quem tem uma procuração nossa para agir, é o Legislativo. Não é o Judiciário, o STF não deve ser... ele não deve escutar a pressão que vem das ruas, nem de um lado nem de outro. Eu estou gostando muito do comportamento do André Mendonça. O André Mendonça, ele segue a lei e ele segue a sua consciência. Quem tem que tirar do STF os ministros que estejam sob suspeita de várias coisas, tem escândalos, tem indícios, tem ministro que tem até prova contra ele já produzida. Quem vai fazer isso é o Senado Federal. Então você que está acompanhando e que está infeliz com o STF, para de xingar o STF, começa a xingar os senadores. Olhe bem quem vai votar para Senado, escolham. Inclusive eu percebi isso lá na Jovem Pan, o debate sobre os candidatos ao Senado, que nunca foi um debate público, assim, não era trazido para as esferas da mídia grande, hoje começa a acontecer. Quem serão os candidatos ao Senado? Porque quem vai controlar o STF é o Senado. Precisa acontecer? Precisa. Inclusive a OAB de São Paulo tem uma proposta muito boa de código de conduta para os ministros do STF. Vale lembrar que em 23 havia uma regra de que familiares de ministros não podiam ter contrato com ninguém que tivesse processo no STF. Eles mudaram essa regra, eles mudaram a própria orientação para que isso fosse permitido. Então, se houvesse um código de conduta sério, isso não aconteceria. E isso é o que nós temos que cobrar. E quem faz isso é o Senado. Bora, que eu queria a sua opinião sobre isso. Olha, no veredito do caso Henri Borel, o ex-vereador e palácio, o tal de Jairinho, né? Ele foi condenado a 43 anos. E a Monique Medeiros, a mãe, recebeu perdão judicial. Aquilo foi um absurdo. Aquilo foi um absurdo. Aquela mãe, ela foi condenada também. Houve uma decisão pela condenação. O que ela fez, deixar o filho ser assassinado daquele jeito, aquilo é uma monstruosidade. A sociedade inteira concordava. Pois é. Menino. E aí a juíza tomou para si uma postura de ativismo, tomou para si uma postura que ela não deveria ter, contradizendo, inclusive, uma postura que ela teve há muitos anos atrás, quando ela soltou. Sim, é uma juíza que errou e que vai haver... recurso, a decisão dela certamente vai ser reformada, eu espero que seja reformada, porque eu, como feminista que sou, acho, e sei que muita gente pensa igual, parte de ser feminista e de defender as mulheres é entender que a mulher tem que responder quando ela erra. A mulher tem capacidade e responsabilidade para defender o seu filho contra uma violência cometida pelo padrasto, ela tem obrigação de fazer isso, e se ela não faz, ela tem que responder sim, tem que arcar com as consequências. É a única forma da gente ter certeza que a justiça vai valer para todo mundo, que a lei vai ser igual para todo mundo. Eu defendo o julgamento com um recorte de gênero. É importante entender como é a realidade das mulheres e quais são os desafios que as mulheres enfrentam, e tem sim desafios diferentes, mas achar que alguém vai ter perdão judicial só porque é mulher, isso eu acho um absurdo. Nós tivemos outro caso interessante aí, que a jovem de 21 anos que morreu tragicamente após sofrer queda livre de 40 metros, né? Durante uma prática ilegal de rope jump. Isso é um absurdo. Tem duas coisas gravíssimas nesse assunto. Primeiro é a falta de governança e a falta de fiscalização. Como é que uma coisa dessas acontece, uma mulher ser jogada sem a corda, que é o mínimo que tem que acontecer quando ela entregou a vida dela naquele trabalho ali, que nem é trabalho. Mas aí tem um segundo nível de absurdo desse caso, que foram mensagens na internet vilipendiando o cadáver dela, mandando mensagens dizendo, se juntar os pedaços dá para se divertir. Então, ela, além de ser vítima de uma falta de responsabilidade em quem tinha que proteger a vida dela naquele momento, ela é revitimizada por pessoas monstros, por homens
horríveis que se acham no direito de fazer esse tipo de mensagem. Isso é o que acontece no Brasil quando você permite a polarização. Perde-se a dignidade, perde-se a humanidade e tudo vale, porque... Eu acho que a humanidade está doente. Mônica, fiquei muito feliz e honrado com a sua presença aqui. Espero que as suas conquistas sejam realizadas e fico à disposição com o portal para você escrever a hora que quiser. Isso não é proibido na lei eleitoral, não. Você pode escrever. E agradeço muito a sua presença mais uma vez, tá bem? Eu que agradeço. Amigo espectador, espero que tenham gostado da nossa pré-candidata a deputado, Mônica, e até a próxima, se Deus quiser. Até lá.